Olá, querido amigo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você nesse dia. A nossa meditação de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2. Alguns teólogos vão dizer que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, sabia que iria morrer, mas antes disso acontecer, ele decide escrever uma carta ao seu jovem amigo Timóteo. E o versículo 1, Paulo nos diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esse versículo nos mostra que o apóstolo Paulo tinha um carinho e uma amizade muito grande com Timóteo, a ponto de chamá-lo de filho. E o versículo 1 também nos ensina que precisamos depender de Deus. Paulo diz: Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Isso nos faz pensar que a força não está em nós. A força não está nos nossos bens. A força não está na nossa sabedoria. A força não encontramos nas propriedades que adquirimos. A nossa força está em Cristo Jesus. Na caminhada cristã, eu e você precisamos ter a dependência de Deus. Corremos um grande risco quando achamos que a força está em nós. Corremos um grande risco quando decidimos pegar as rédeas da vida e não consultar mais a Deus. Não perca a dependência de Deus na sua caminhada cristã. O versículo 4 também nos traz uma outra lição, quando ali nos diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O apóstolo Paulo agora utiliza a figura de um soldado em serviço. E você sabe muito bem que um soldado em serviço, ele precisa estar atento. Um soldado em serviço precisa estar focado naquilo que está fazendo. Se um soldado em serviço, ele perde a atenção, ele perde o foco, ele corre um grande risco de morrer. Na caminhada cristã, eu e você precisamos nos manter focados. Na caminhada cristã, eu e você precisamos estar com os nossos olhos fixos em Deus. Se tirarmos os olhos de Deus, corremos um grande risco de enfraquecermos na nossa caminhada cristã. Nós somos soldados e estamos em serviço. Somos os soldados do exército de Deus. E nesse exército, eu e você também estamos de serviço. E estando de serviço, os nossos olhos e a nossa atenção precisa estar no nosso comandante, o nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 5, Paulo utiliza a imagem de um atleta, quando ele fala: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nenhum atleta de ponta, nenhum atleta consegue uma medalha se não tiver disciplina. Na nossa caminhada cristã, precisamos também ter disciplina. Precisamos ter horário para orar, precisamos ter horário para ler a Bíblia, precisamos cuidar da nossa saúde. Um atleta indisciplinado nunca conseguirá alcançar o sucesso. Um cristão indisciplinado vai fracassar espiritualmente. E o versículo 8 nos traz uma outra lição, quando ali nos diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aqui nos traz uma lição de que nas aflições da vida nós precisamos lembrar de Jesus. Você lembra do episódio em que Paulo e Silas estavam presos, acorrentados numa prisão fria, escura? O apóstolo Paulo e Silas, então, quando não veem mais o que fazer, eles começam a louvar a Deus. Eles lembram do que Jesus podia fazer e eles começam a louvar. Eu sei que na sua vida você também enfrenta lutas e aflições, mas nos momentos difíceis da vida, lembra de Jesus, lembra do que Ele já fez por você e do que Ele pode fazer. E você vai ter motivos para louvar e agradecê-lo. E o versículo 12 termina dizendo: se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Isso nos faz ter a certeza e a plena convicção de que se formos perseverantes, nós reinaremos. Se perseverarmos ao lado de Jesus, seremos mais que vencedores. Que Deus faça de você mais do que vencedor. Mas para isso, você precisa depender de Deus. Você precisa manter a atenção. Você precisa ter disciplina, lembrar de Jesus e perseverar. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos alimenta. Obrigado porque a Tua palavra nos fortalece.
Que o Senhor a cada dia continue nos guiando, continue mostrando o caminho que devemos percorrer. Que o Senhor nos dê a perseverança de sempre estarmos ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e que, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para que você possa estar acompanhando as nossas meditações.